Olá, tudo bem? Meu nome é Josi Machado e eu sou aqui do Anjo Mentoria Arquetípica, um canal que está crescendo junto com vocês. A gente está aí buscando autoconhecimento juntos e eu espero que um dia a gente se torne uma grande família aqui. Então, gente, hoje eu vou fazer uma análise psicológica do filme dos Minions. Minions e Monstros estreou essa semana, se não me engano, nos cinemas. Eu fui ver ontem com a minha família. E eu sou uma fã dos Minions, né, gente? Mas os Minions, além daquela cara engraçada que eles têm, aquele jeito bagunceiro, espalhafatoso, gritam, são coloridos, pequenininhos, né? Falam enrolado. Aquilo ali não é só isso, tá, gente? Não é só um filme de comédia. Muita gente não consegue enxergar a principal finalidade psicológica desse filme. E não é uma só, gente, são várias. Então eu tô aqui para fazer a análise psicológica do filme e trazer muitas dicas aí para vocês de autoconhecimento e de como gerenciar os seus arquétipos. Muitas das vezes nas nossas vidas a gente se sente sem rumo, sabe? Desmotivado, sem saber qual caminho seguir e precisando de que alguém nos oriente, não é isso? Muita gente sente isso, pelo menos uma vez na vida, ou várias. O filme dos Minions, gente, ele retrata justamente isso. Ele é, além de um filme de comédia, além de um filme para crianças, ele é um filme muito para adultos, tá, gente? Muito, muito adulto mesmo, porque ele ensina muita coisa para muitas pessoas de todas as idades, principalmente quem está em formação e quem quer renovação, tá? E o que acontece? Ele, além de ser um filme engraçado, claro, bonitinho, aquele desenho que todo mundo quer ver, que é super agradável, né? Bonitinho, alegre, engraçado. Ele também, gente, é uma grande jornada sobre identidade, sobre propósito, sobre lealdade. Quais são os principais arquétipos que a gente identifica nesse filme? Tá? Primeiramente são os Minions. Os Minions, gente, eles querem sempre servir, ter um propósito. Você vê que eles não ficam parados, eles não ficam nem um minuto parados. Eles querem o tempo todo estar ajudando, estar servindo, estar fazendo alguma coisa. E querem ter um propósito, eles querem estar sempre com algo para fazer, algo motivando eles. Sem um líder, eles ficam ali, durante o filme você vai perceber que sem um líder, a vida deles fica sem cor. Eles ficam sem um propósito, sem rumo, sem saber que destino tomar. Muitas das vezes eles ficam perdidos durante o filme, tristes, deprimidos, pensativos e querendo mudar aquela situação. O arquétipo que a gente consegue identificar é o Gru. O Gru, gente, a princípio, ele é maligno, né? Ele é um arquétipo, né, que exerce o poder através da maldade. Isso no início, né, gente? No início da história dos Minions e do meu malvado favorito. Depois de algum tempo, gente, vai se amadurecendo a ideia de que os Minions ajudou e muito a formação do caráter, né, a mudança do caráter do Gru, né, que o Gru passa a ser mais amistoso, protetor. Ele pega aquelas menininhas para criar, né? Ele fica amigo dos Minions. Antes os Minions eram apenas robozinhos que faziam o que ele queria, né? Que ele ordenava. Consegue perceber que o poder que ele quer exercer não é nada se não houver uma conexão, uma troca, que ele não possa ajudar as pessoas. Então ele passa a enxergar esse novo mundo e tudo muda no filme, né? Nos filmes dos Minions e do meu malvado favorito, a gente aprende essas lições, tá? Como nós estamos falando do último filme, né, dos Minions, dos monstros, Minions e monstros, quem são os monstros? Os monstros são aquelas sombras, aquelas figuras que exercem aquele poder simplesmente de destruição. Por onde passam, querem destruir, tá? Querem destruir tudo que vem. Que os Minions, eles percebem isso. Por mais inocentes e puros que eles sejam, eles percebem isso e acabam destruindo esses monstros. Ou seja, destrua também os monstros que tem dentro de você, tentando te derrubar a não caminhar, a não se renovar, a não buscar um propósito na sua vida. Isso serve para pessoas e pensamentos. Existem muitas pessoas que têm esse arquétipo do monstro, tá? Então você toma muito cuidado
com a pessoa que vem tentar te derrubar, tentar te colocar para baixo, te desestimular. Esses são os verdadeiros monstros, né? Não são de desenhos animados. Porque monstros de verdade não existe, né? Existe sim na nossa cabeça e no nosso coração quando a gente deixa eles entrarem, né? Então não convide eles para entrar na sua casa, que é o seu coração. Quais são as lições que a gente tira desse filme? A gente tira aí bastante lições, tá, gente? Não é um filme infantil, como eu falei apenas. Claro que a gente leva as crianças adoram os Minions, mas não é um filme só para criança. Eu recomendo a todos os adultos assistirem Minions e Monstros. É um grande filme, gente. Eu amei. Tanto eu me diverti, quanto eu chorei, quanto eu sorri, quanto eu tirei grandes lições dali para trazer aqui para o nosso canal. Para ensinar para vocês, eu identifiquei os arquétipos, como eu mostrei para vocês, identifiquei o papel do filme. E agora eu vou resumir aqui quais são as grandes lições que a gente pode tirar desse filme. A primeira grande lição é que a pessoa precisa ter, né, assim como os Minions no filme ficam retratando isso, as pessoas precisam ter um propósito, precisam ter um motivo pelos quais viver. A gente não está aqui nessa vida só por viver, a gente não está aqui. Lógico que todo mundo está aqui de passagem, mas a gente precisa fazer com que essa passagem tenha luz, tenha brilho, seja importante para alguém, para você mesmo e para alguém, tá, gente? A gente não pode passar aqui em brancas nuvens, a gente não pode passar por essa terra em vão. A gente tem que deixar a nossa marca, a gente tem que tentar realizar alguma coisa, a gente tem que ter um propósito. Isso não quer dizer que 100% das vezes a gente vai conseguir atingir esse propósito, mas só de a gente ter ele e ter a vontade de atingir, fazer tudo que a gente puder, já é 80% do caminho, tá? E 80% da motivação que a gente precisa para se manter vivo, para se manter alegre. No filme Minions e Monstros, os Minions, quando estão sem um propósito, eles ficam sem cor. O filme fica sem cor todas as vezes que os Minions está sem propósito. Apesar dele estar contando ali a história de Hollywood, né, de filmes importantes, que relembra, né, histórias de filmes importantes de Hollywood. Ele mostra também da época que o cinema era mudo e que o cinema era sem cor. Isso tá para refletir, não é à toa, tá, gente? Não é só para mostrar uma passagem no tempo dos cineastas, né, dos filmes. E sim é para mostrar uma passagem dentro dos Minions, de que quando eles estavam sem um propósito, eles estavam assim, tristes, desmotivados, sem cor, sem fala, tá? Ou seja, eles não tinham iniciativa nenhuma. A segunda grande lição desse filme é que lealdade não é cegueira. Tá? Durante o filme, os Minions procuraram vários chefes ou líderes, né, digamos assim. Isso serve para seu relacionamento, para relações interpessoais em geral, de amizade, pessoas que você busca aceitação, né? Pessoas que você busca no trabalho, que você tem que, né, lidar no trabalho como chefes, patrões, supervisores, esse tipo de coisa, tá? Você ter lealdade a esse tipo de pessoa não é cegueira. Você não é obrigado a ficar cego para os defeitos deles, para aquilo que te faz mal neles. Os Minions, eles percebem a maldade daqueles chefes e simplesmente eliminam eles. Teoricamente, a gente não pode sair por aí eliminando o nosso chefe, os nossos parceiros, enfim. Mas a gente pode sim eliminar da nossa vida, sair daquilo dali. Eles saíam. Eles continuavam a caminhada deles, sempre em busca de um outro líder, de um outro ambiente, onde eles pudessem ser eles mesmos e serem felizes. Eles estavam sempre nessa busca constante durante o filme inteiro. Eles buscaram ter um líder não significa que a gente seja cego a tudo que está errado. A gente não tem que continuar seguindo eles e obedecendo eles se eles estão indo de encontro aos nossos, né, contra os nossos valores, os nossos propósitos, tá? Aquilo que a gente tem como íntimo nosso. Então, se algo na sua vida não está dando certo, seja um relacionamento, seja um trabalho, relação interpessoal, amizade, gente, rompa com isso. Você não é obrigado, você não precisa estar aceitando tudo de todo mundo. Você tem que se aliar, fazer alianças com pessoas que tenham a ver com seus valores. E simples assim, tá? A aliança é uma coisa muito séria, não é só aliança de casamento. A aliança é um símbolo, tá? Veja bem com quem você faz as suas alianças, seja de trabalho, seja um chefe, um sócio, enfim, seja um namorado, marido, etc. Tá? Cuidado, tá, gente? Se você achar que a relação tá tóxica, você simplesmente se afasta. Você não é obrigado a nada.
A grande lição desse filme é que o verdadeiro poder não é aquele que você manda e destrói os outros, que você exerce aquela autoridade. O verdadeiro poder, gente, está em servir com afeto, amor, com dedicação e não com medo. No início, os Minions estavam receosos daqueles líderes. Então, você começa a tirar dali que você não é obrigado a servir a um líder em qual você tem medo. Você tem que ter admiração pelo seu líder e não medo. Você tem que servir com amor, com propósito. Aquilo ali tem que estar alinhado com as coisas que você quer para a sua vida. Então, gente, custe o que custar, modifique aquilo que estiver fazendo mal a você. E última lição que a gente pode tirar desse filme é que ninguém é pequeno demais. Os Minions, eles são pequenininhos, vocês veem, mas olha que grandiosidade que eles têm no filme. Olha quanta coisa que ele pode nos ensinar, que ele ensinou ao Gru, que ele ensinou a várias pessoas no filme a ter uma nova ótica, a buscarem seus propósitos ideais. Então, assim, nunca jamais, em hipótese alguma, deixe que alguém te torne pequeno ou se sinta assim. Porque todo mundo tem o seu valor, tá? Vou dar o exemplo aqui da dona de casa, como eu. Muitas das vezes eu fui desmerecida, né? Enfim, várias pessoas me depreciavam, debochavam, me diminuíam, me ofendiam, tá? Enfim, e isso, gente, com o tempo, eu fui aprendendo de que aquelas pessoas é que eu tinha que me afastar delas. Eu não tinha que continuar servindo aquelas pessoas. Hoje em dia, eu tô aqui do lado de pessoas que me dão valor por eu ser dona de casa, por eu ser exatamente assim como eu sou. Jamais se sinta pequena e sem valor. Todo mundo tem valor. A dona de casa tem um grande valor numa casa, tá? Para educar os filhos, para deixar tudo em ordem. Alguém precisa dar aquele conselho, aquele ombro amigo, estar em casa ali esperando o esposo chegar, com uma palavra reconfortante, né? Esse é só um exemplo, tá, gente? Eu dei o exemplo da dona de casa porque, como eu falei, aqui é um canal em que a gente está crescendo junto. A gente está evoluindo junto. Então, os problemas e as mazelas que me incomodam, de repente podem ser diferentes da de vocês, mas todo mundo tem alguma coisa que incomode vocês. E a gente está junto buscando soluções aí. Então a gente troca uma ideia, eu relatei aqui, dei o meu relato, de uma coisa que me incomodava muito no passado, por eu querer ser eu mesma e as pessoas com que eu me associava não aceitavam. Então, assim, quem estava errado? Sou eu ou as pessoas com quem eu me associava? São as pessoas, claro. Você não tem que mudar para agradar ninguém. Você não tem que se diminuir para caber no mundo de ninguém. É ao contrário, vocês têm que estar lado a lado com os mundos, alinhado com os propósitos. Você não tem que se diminuir e você não é pequeno, você é grande. Todo mundo tem o seu valor. Vocês conhecem a história da máquina de escrever? Não? Então, a máquina de escrever era utilizada há muitos anos atrás, quando não existia computador, quando não existia impressoras, né? A gente colocava um papel ali e começava a escrever. Se alguma daquelas teclas falhasse, ainda assim a gente escrevia um texto, tivesse falhadinho por algum problema mecânico, ainda assim a gente conseguia ler, tá, gente? Porque aquela tecla dali, ela tem o seu valor. A gente sentia a falta dela no todo. A gente pegava um texto e via que estava faltando uma letra. Aquilo fazia falta. Quem falta, faz falta. Então, assim, todo mundo tem o seu valor, tá? Mas que no final, você consegue alinhar aquilo ali, mas você vê que tem alguma coisa faltando. Então, assim, nunca diminua ninguém. Como esse exemplo da máquina de escrever, né? Tem um texto ali. Todo mundo tem o seu valor, tá? Isso aí foi uma coisa muito bonita que eu li ainda na época da escola e eu nunca esqueci esse texto que uma professora de literatura passou pra gente, tá? Que todo mundo tem o seu valor. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!